Vou hoje falar um pouquinho sobre debugging no Elixir, que é basicamente a gente descobrir o que está de errado com o comportamento que a gente está criando. O comportamento não quebra, ele funciona do começo ao fim, mas o esperado que ele faça é diferente do que está em execução. Isso é bem comum, é chamado de bug, né? E por isso que é debugging o nome da técnica. E a gente vai lá começar. Aqui na parte inicial do Elixir, a gente tem a aba Guides, e aqui tu pode procurar por debugging. É o número 22. Tem várias formas de tu debugar. Desde o mais simples usando I/O até usando breakpoints. Dá pra te ler aqui. Eu vou fazer direto no Mix, no modo mais interativo, criar um projeto. Vamos lá. Eu vou chamar de app debug. Vamos lá. Beleza, estrutura básica criada. Vamos seguir. Aqui no app debug eu vou deletar os comentários. Aqui nos testes eu vou querer testar uma função lá. Vou chamar de soma. Vai receber dois valores. Nesse daqui vai se chamar somas. Vou querer, por exemplo, passar 10 e 5 e a resposta eu quero que dê. Se eu for executar, ele vai quebrar dizendo que a função não existe. Undefined. Então vamos seguir com base nisso. Soma. E aqui eu já vou passar a z igual a x mais passar z. Se eu rodar, ele vai passar já, né? Mas a gente vai introduzir no meio um bug. Vai ser z igual a x mais 1. Ou pode ser a mais 1, só para a gente ter uma diferenciação. Z mais 1. Dessa forma. Se ele rodar agora o teste, ele vai quebrar. Porque ele está esperando 15 do lado direito, que é aqui, mas ele respondeu nessa soma aqui 16. E aí que começa a nossa batalha para conseguir descobrir o que está acontecendo. A primeira forma que a gente pode fazer é ver se todos os dados que estão passando aqui para dentro estão passando, estão vindo certo. Nesse caso aqui, já que é direta, não faz tanto sentido. Porém, em outros casos, ele pode estar uma função chamando outra, e a gente quer saber aonde começa a passar as informações erradas. Então a gente consegue ficar debugando dessa forma. A gente quer também saber se o que retorna está certo, né? Então eu vou chamar aqui o ex e vou começar a executar isso daqui para ver o que está acontecendo. 1 e 3. Primeiro problema que a gente enfrenta aqui. O que é de cada coisa? Tu pode chegar aqui e dizer, tipo, o primeiro ali é o X, o segundo ali é o Y e o terceiro é o A. Ou então tu pode simplesmente botar isso aqui no parênteses, tá certo, né? E ele tem uma opção, uma propriedade chamada label, e tu pode botar aqui, ó. Y é o A. Eu vou dar um recompile. Pronto, agora fica bem mais fácil de entender e pegar da ponta. O X, a gente passou 1. O Y, a gente passou 3. Tá perfeito, então até aqui tá tudo funcionando. E o A veio 5. A gente percebe então que aqui é que tá errado, né? Então a gente pode, tipo, ir debugando mais, ver o que tem no Z e tudo mais. Porém, a gente meio que descobre aqui que esse aqui tá errado, a gente vai remover e aqui trazer o Z. Eu recompile e agora quando eu for executar, ele vai funcionar certinho, né? É uma forma de fazer o debug, funciona bem. Eu posso agora rodar o teste e tu vai ver que ele tá passando. Tudo funcionando. Só que começa a ficar um pouco complexo, tipo, isso aqui a gente teve que adicionar código dentro para entender, né? Tipo, muito código. Se tiver mais variáveis, são mais inspects, são para poder organizar por setores, tipo, esse aqui é o dentro de soma. Então, tá dentro de soma, mas se tiver uma outra função aqui, por exemplo, order, order, eu quero também botar aqui para saber que tá passando pela outra. Vai, tá passando por lá. Então tu começa a espalhar muito o teu código do que está acontecendo. Existe então uma outra forma que a gente faz isso aqui, que é, imagina se a gente conseguisse parar o código, por exemplo, antes de vir um valor errado e dizer que a partir daqui tu tá no modo interativo do EX e tu pode printar as variáveis que tu quiser e tudo mais.
existe essa forma já. Eles chamam de pry. Eu vou deletar esses daqui. Aqui é a original. Então, o pry, ele é uma dependência direta do EX, porque ele precisa de um terminal, né, de um terminal interativo. E ele é simplesmente baseado em EX e tu pode só simplesmente fazer um pry. Ele é bem simples, então, em vez de colocar aquela porrada de código, a gente simplesmente vai botar esse. E aí a gente vai sair da execução. Vou dar um recompile, na real. E executar. Ele travou para mim e automaticamente entrou o módulo do pry. O que isso interfere para mim? O que isso muda? Eu tô aqui. Tudo que tem para cima que foi executado antes eu tenho acesso. Então, X, A, Other, coisas assim. Se eu botar o X aqui, o Z, o Y e o A, eu consigo saber o que está errado e o que não está. Então, eu consigo ficar debugando aqui de uma forma mais prática. Então, isso aqui funciona bem. Eu posso também executar outras funções, tipo Other. Ele não retorna nada, né? Então, eu consigo fazer várias chamadas aqui e testar muito mais a. Tipo, ele está exatamente no estado que tu quer que esteja quando funcionou, quando rolou o erro, o bug. Isso é bom. A gente pode também, em vez de usar por aqui, usar direto no teste. Ele vai executar aqui no teste, né, esse sum, e quando chegar aqui ele vai parar também. A gente tem um problema com base nisso. O Pry ele precisa ter um terminal interativo, como eu falei, e o teste ele não sobe um para ti. Então o que tu pode fazer para corrigir é bem simples, é gerar um terminal interativo para ti e eu dar o teste. Né? Ele vai pedir se tu quer tá tentando requisitar o Pry. Tu quer permitir? Sim. Então eu tô agora com base nesse daqui. Então o X vai ser 10, enquanto o Y vai ser 5 e o A vai ser o resultado, né? E ele tá vindo errado. Eu consigo dar uma debugada aqui, a gente pode até olhar por aqui, o A, o X, o A, começar a ver o que que é. Então tu sabe que o Z é o valor que tu quer, então tu sabe que isso aqui tu não vai precisar. Então é uma outra forma de debugar bem fácil, bem prático e rápido para fazer as coisas, né? A gente também tem outras formas de mexer com debugging. A outra que o próprio site que mostra com breakpoints, que é usando o debugger junto. Vamos começar então por aí. Eu vou executar de novo no modo interativo. Porque eu quero agora executar um comando do Erlang chamado debugger.start. É uma ferramenta para te auxiliar a debugar código. Esse aqui ele vem do Erlang, mas facilmente você consegue usar ele no Elixir. A gente vai dar um start e ele vai gerar para ti esse aqui, ó. É um monitor. Você vai saber o que que é. Tem aqui, ó, on break, on exit, first call, coisas assim. Tem várias coisas aqui que tu pode pôr. A gente vai agora seguir a documentação aqui, que é um pouco mais retinha. Ah, a gente deu start no debugger. Né? A gente deu start no debugger. A gente vai ter que executar esse int.me, que faz com que esse módulo seja reconheça todos os nós que a gente tem dentro do processos. Então, e depois a gente vai ter que adicionar um break na linha que a gente quer. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, no modo interativo, ponto, me, o nome do módulo que a gente precisa, é debug. Ele vai gerar para nós um módulo para isso, então ele já estourou um módulo do nosso processo. E com isso a gente vai precisar de um ponto break, que é o breakpoint, adicionar de novo e a linha que a gente quer executar. É igual colocar um breakpoint normal de qualquer outra linguagem, só que a gente está fazendo na mão. E vai colocar nesse Z para aí depois a gente conseguir ir descendo, tá? Então vai ser na linha 5. Pronto, ó, ele deu um ok para nós. Toma de 1 e 2. E aqui ele travou para nós, ele não trouxe uma resposta. Por que disso? É porque ele está esperando uma ação nossa. No monitor agora a gente tem uma ação de um breakpoint que ocasionou a parada dele, que é break, outro breakpoint. Apertando 2 vezes ele vai abrir um processo anexado a ele, por onde no código foi parado a execução. O legal disso aqui é que ele te dá muita coisa para te olhar. Tu pode fazer find, voltar, ir para frente e tudo mais. Mas o que mais importa é que
tu consegue ver todas as variáveis que estão criadas nesse momento. E aqui, no caso, é só x e y. Tu pode seguir, continuar para o próximo breakpoint apertando continue, ou tu pode seguir a stack uma por uma, dando next. Por exemplo, next, foi para de baixo, atualizou o valor. Agora a gente tem o valor de z, que é 3. Por enquanto aqui tá tudo funcionando certo como a gente quer. Vai dar mais um next. Ele tem uma variável a agora que atualizou para 4. E é isso aqui que tá errado. Não quer que seja 4, seja 3. E ele foi para other, que é aqui dentro. Dá um next de novo. Ele foi para o pry, next de novo. Acabou a execução. Pry que a gente podia ter tirado, mas acabou a execução aqui. Ele volta e retorna. Ah, tá. Ele foi. Pry não era para pry aqui. Tirar o pry aqui. O ruim disso é que tu tem que fazer toda vez colocar o int me, break e tudo mais. Se tá usando um Vim, um editor Vim, uma coisa assim, tu pode colocar isso direto no Vim. Dá pra configurar, tem algumas formas de fazer isso, entrar no modo interativo sozinho e tudo mais. Só que já como a gente tá no Visual Code, tem um jeito mais fácil ainda de fazer isso. Que é usando o próprio debugger do Visual Code. A gente vai fazer isso agora. Eu matei lá o debugger. E vamos seguir. Aqui do lado direito, a gente consegue fazer um run and debug. Isso que a gente precisa, só que não tem nada configurado aqui para rodar o mix, toda a ferramental do programa, né? Então a gente vai precisar criar um launch JSON para configurar exatamente como a gente quer. Uma vez que já está aberto o .x, ele sabe que a gente vai criar com base nisso. Então eu vou apertar aqui e ele já vai trazer para nós um mix task e tal, tudo certinho para funcionar. Se eu dar start nisso aqui, um play, ele vai chegar até um certo ponto e vai parar. Porque não tem nada executando aqui. Isso, o que eu falo que não é nada executando. Nenhum lugar está executando a sum ou qualquer outro tipo de função. É porque a gente não tem um entry point. Que seria normalmente aqui. O que seria o entry point? Quando tem uma aplicação em Phoenix, por exemplo, que é uma aplicação web para web, o teu entry point vai ser os teus endpoints, por exemplo. Toda a configuração do aplicativo até chegar no endpoint, onde tu pode fazer chamadas e tudo mais. Então ele está preparado para isso. No nosso caso, a gente não tem nada. Então a gente tem que criar isso para ele continuar. Para criar isso, a gente vai ter que ter um application. Vou usar o padrão que é usado, melhor. Debug, que é o nome do projeto. E aqui eu vou chamar de application.x. Vou criar aqui a chamada. Ele já completou para mim sozinho. E ele precisa saber que ele é uma application. Essa máquina de application, ele espera que tenha algumas funções implementadas aqui para ele conseguir lidar com a criação desse programa. O nome dessa função é def_start. Eles são dois argumentos. O segundo são os args, mas a gente não vai usar ele agora. Aqui tu tem que retornar um ok para dizer para o processo que ele foi levantado e retornar ele mesmo, que é o application. Isso aqui é o primeiro passo. Tá? Ele não está vinculado, esse application não está vinculado a nada. Ele simplesmente está aqui, é uma função isolada. A gente precisa dizer para o nosso mix, para quando dá o nosso mix dash ou mix start ou qualquer outro comando que tu for criar. Para ele rodar isso também, que é nessa parte de application. Ou mix, no caso. Aqui a gente pode botar um mod. O primeiro valor que a gente vai colocar nesse daqui é o nome do módulo. E o segundo são parâmetros que tu consegue injetar lá dentro. Que pode pegar por args. Mas a gente não quer esse aqui agora, então eu vou só deixar assim. Esse daqui, né? Esse e esse. Então eu não tenho nenhum parâmetro para passar, eu vou deixar ele assim. Agora a gente atrelou, né? O valor. E agora também a gente tem o EX já pronto para ele. Tipo, ele vai subir uma aplicação, então eu vou ter modo interativo e tudo mais. Então, nesse caso, eu já consigo fazer o debug. Eu rodar agora ele assim, ele vai começar e gerou o aplicativo. Por que não deu nada para mim? Olha, tem um call stack aqui que já estava tendo antes, mas tem aqui. Olha, ele foi até o mix task, que é basicamente aqui. Mas não teve nada. Por quê? Porque a gente não adiciona nenhum breakpoint. O breakpoint do Visual Code é extremamente simples. Eu vou fazer o mesmo que o outro, que é no 5. Tá vendo aqui nas bolinhas do lado esquerdo? Vou clicar aqui e pronto. Adicionei o primeiro breakpoint do projeto. Tá aqui embaixo. Posso adicionar vários e ele vai adicionando aqui embaixo também. Eu só quero botar no primeiro e depois eu vou indo um por um para rodar o programa. Eu dar um start agora.
ele vai até a execução. Eu dei start e ele travou de novo, ele não chegou a passar por aqui. Mesmo problema, na verdade a continuação do primeiro problema, a gente não tem nada chamando ele. Esse OK Self, ele não faz, ele não executa nada para nós do nosso programa. A gente teria, tipo, se for um command line, teria algo para por aqui, que seria a primeira página, ou as primeiras opções do command line, ou seria a primeira, o default do projeto e tudo mais. A gente não tem isso aqui. Então eu simplesmente vou executar o código que a gente tem aqui, que é esse som. E já vou botar um valor. E 2. Então ele vai executar agora alguma coisa. Agora sim, ele está executando. Aqui seria o Branch Controller ou qualquer coisa que tu possa chamar de Entry Point. Então agora tu tem uma execução. Então se eu executar aqui agora, ele vai pular para esse daqui e vai executar os breakpoints para mim. E agora sim, tá tudo funcionando perfeitamente como a gente quer. O que a gente ganha aqui? A gente vai ter as variáveis, a mesma coisa que tinha lá no naquele debugger. Mesma coisa de lá. Ele pega sempre de cima, né? Eu parei aqui no começo, então ele não executou isso aqui ainda. Eu tenho x e y, x e y. Eu posso fazer next nele, step over, que eles chamam, pode dar um F10 ou só apertar aqui. Ele vai pro próximo, criou a próxima variável que é z, e estaria certo, que é o valor certo que a gente quer. Agora a gente está aqui, ó. Agora o A vai executar, quando eu botar de novo, ele vai vir errado o valor. E o A é igual a 4. Passou no order também, ele está agora aqui dentro. Não tenho nada de processo aqui, eu posso ter várias coisas depois ir ali dentro, né? Mas ele não tem nada. E eu posso rodar mais uma vez. E ele voltou para o que seria o retorno e acaba a execução. E aqui fica vazio de novo. Basicamente, quem tinha lá no outro, no debugger, só porque é muito mais prático na nossa frente, na nossa mão. O que deixa as coisas muito mais fáceis. Também facilita que a gente tem outras coisas bem práticas a usar. Deixa eu rodar de novo. Bom, a gente tem informações de processo, tem muita coisa aqui. Status que tal, initial call, heap size, stack size, reduction, garbage collection, spending. Tem muita coisa aqui, links de processos linkados a isso, que nesse caso aqui é só o nosso que a gente está fazendo agora para fazer o debugger. Então, quando tem uma estrutura complexa de código, tu consegue ver por aqui também. Tem outras formas, mas isso aqui é uma das formas de fazer. Também consegue os argumentos passados na função que tu está fazendo o debug, esse breakpoint, que é o sum, que é o x, y e y. E também pode ver call stack, de como foi feito, onde tu parou e tudo mais. Então, basicamente é isso. Tem basicamente todas as ferramental para conseguir fazer os debugs. E vai se tornar muito mais simples para te ter insights de como resolver algum tipo de problema e tudo mais. Valeu!